Neste vídeo vamos fazer uma breve apresentação do Regulamento número 330 de 2010, ao mesmo tempo que aproveitamos para uma recapitulação de alguns conceitos base sobre a relação entre regulamentos de isenção por categoria e a isenção do artigo 101, número 3. Relembrando o âmbito da proibição do artigo 101, número 1, esta aplica-se a todos os acordos restritivos da concorrência, sejam eles restritivos por objeto ou por efeito. Como sabemos, os acordos abrangidos por esta proibição podem ainda beneficiar da isenção nos termos do artigo 101, número 3, desde que preenchidos os requisitos do chamado balanço económico. Isso pressupõe que as empresas façam uma autoavaliação dos seus acordos à luz destes requisitos. Mas uma forma ainda mais simples será se o acordo beneficiar de uma isenção por categoria. Neste caso, a isenção resulta ope legis do próprio regulamento, ainda que exija também uma autoavaliação da empresa para saber se o seu acordo poderá ou não estar abrangido por esta isenção. Concentremos-nos agora na isenção por categoria. Olhando para os vários regulamentos, encontramos o conjunto de textos relativos às restrições verticais, o caso que vamos abordar hoje neste vídeo, mas também quanto à distribuição automóvel, à transferência de tecnologia, quanto a acordos horizontais, incluindo acordos de investigação e desenvolvimento e acordos de especialização, e também quanto a acordos em áreas setoriais como os seguros e o transporte aéreo. Focando-nos agora no regulamento sobre restrições verticais, vejamos em primeiro lugar o seu âmbito. O regulamento aplica-se a todos os acordos verticais, ou seja, acordos entre duas ou mais empresas que atuam em níveis diferentes da cadeia de valor e que digam respeito às condições em que as partes podem adquirir, vender ou revender certos bens ou serviços. A isenção será aplicada a todos os acordos verticais. Portanto, todos os acordos verticais que preencham esta definição serão excluídos do âmbito da proibição do 101, número 1, com base no 101, número 3. Todavia, é necessário para o efeito que as partes tenham cotas que estejam abaixo do limiar da cota de mercado, não podem exceder 30%, e é também necessário que os acordos não contenham restrições graves previstas no artigo 4º do regulamento. Se for esse o caso, o regulamento deixará de ser aplicável ao acordo em causa. Olhando agora para o critério da cota de mercado, a razão pela qual ele é seguido tem essencialmente a ver com a teoria económica, que indica que as restrições verticais são, em princípio, mais suscetíveis de produzir efeitos negativos quando pelo menos uma das partes dispõe de poder de mercado. Isto é, o poder de manter preços acima do nível concorrencial se há reduzir a produção abaixo do concorrencial. Este critério de 30% de cota de mercado estabelece um limiar entre as desacordos ficam abaixo e acima desse mesmo limiar. Assim, se o acordo envolver partes que têm cotas de mercado inferiores a 3%, então temos a presunção de que o acordo beneficia das condições do 101.3, desde que não contenha restrições graves. Se o acordo em causa envolve partes que têm cota de mercado superior a 30%, daí não resulta uma presunção de ilegalidade, nem de que o acordo não pode preencher os requisitos do artigo 101, número 3. Mas, no entanto, será aí necessário fazer uma avaliação individual. Note-se ainda que, quanto à questão dos acordos que estão dentro do limiar de 30%, a presunção é uma presunção que pode, em alguns casos, ser retirada, seja através de uma decisão individual, seja através de um regulamento, uma vez que o âmbito muito amplo e previsto em termos puramente gerais e abstratos pode isentar acordos que, numa análise detalhada, não mereçam a isenção, uma vez que não preenchem os requisitos do balanço económico. Olhando agora para as restrições graves que já foram aqui referidas e que estão previstas no artigo 4º do regulamento, tornam completamente inaplicável o regulamento àquele acordo. E, portanto, o acordo nunca poderá beneficiar de isenção ope legis. As principais restrições graves são a fixação de preços de venda e restrições territoriais ou de clientela. Neste ponto, o artigo 4º exige uma análise muito cuidada, porque, ao mesmo tempo que prevê a proibição, isto é, quais são as restrições que, à partida, não devem estar previstas para que o regulamento possa ser aplicado, incluem também um conjunto de exceções ao âmbito daquilo que são as restrições graves. Assim, no caso da fixação de preços de venda, a recomendação de preços ou a imposição de um preço máximo não são restrições graves e, como tal, a sua presença num acordo não altera a aplicabilidade do regulamento ao mesmo acordo. Já quanto às restrições territoriais ou de clientela,
o regulamento acaba por permitir incluir no âmbito de isenção restrições de vendas ativas no território exclusivo ou a um grupo de clientes reservado ao fornecedor ou outro distribuidor, desde que não limite as vendas dos clientes do comprador, isto é, desde que não limite vendas pelos adquirentes subsequentes do comprador. Temos também as restrições de vendas a clientes finais por parte de compradores grossistas, restrições no âmbito de sistemas de distribuição seletiva e a restrição de venda de componentes como peças subselentes. Todas elas poderão então beneficiar da isenção por categoria. Situação diferente é a das restrições excluídas. Neste caso, esta isenção continua a ser aplicável ao acordo, mas não poderá beneficiar as cláusulas em concreto. Será o caso de obrigações de não concorrência com uma duração indefinida ou superior a 5 anos, obrigações que impeçam o comprador de produzir, adquirir, vender ou revender os bens ou serviços após o termo do contrato e obrigações que impeçam os membros de um sistema de distribuição seletiva de venderem marcas de produtores concorrentes. Vamos agora ver muito brevemente alguns tópicos sobre as orientações da Comissão relativas a restrições verticais. Antes de mais, a sua estrutura. Podemos dividir as orientações em 3 grandes partes. Em primeiro lugar, uma parte que comenta os acordos que não são abrangidos pelo artigo 101, número 1, e que, como tal, não levantam sequer questões de isenção. Trata-se dos parágrafos 8 a 22. Depois temos uma explicação da aplicação do Regulamento 330 de 2010, parágrafos 23 a 95, e aqui vamos encontrar, no fundo, aquilo que é a interpretação da Comissão das várias disposições do Regulamento. Por isso, a leitura do Regulamento deve ser sempre acompanhada de uma leitura destes parágrafos das linhas de orientação sobre restrições verticais. Por fim, o grosso destas orientações é dedicado à aplicação do artigo 101 do Tratado, quer da proibição do número 1, quer da isenção do número 3, há acordos que não mereçam diretamente isenção pelo regulamento e, como tal, necessitem de uma autoavaliação por parte das empresas que celebram esses acordos. Em termos de análise concorrencial, a principal preocupação é o impacto nos consumidores e, portanto, questões relativas a um eventual tratamento não equitativo dos distribuidores. Essa questão não é uma preocupação jurisconcorrencial atendível para a Comissão, desde que os efeitos relativamente aos consumidores sejam negligenciáveis. Isso não exclui, todavia, que haja medidas de política setorial que se possam preocupar com esta distribuição de rendimento entre os produtores e os distribuidores. Por outro lado, é sempre importante relembrar o princípio que está enunciado no acórdão Société Technique Minière, que a análise concorrencial supõe sempre uma comparação entre a situação do mercado com restrições verticais e a situação do mercado sem as restrições verticais. E só aí é possível aferirmos se o acordo é ou não suscetível de restringir a concorrência. Em termos de possíveis efeitos negativos, a Comissão salienta os seguintes. Em primeiro lugar, a possibilidade de exclusão anticoncorrencial de concorrentes a um dos níveis. Estamos aqui a falar essencialmente de restrições intermarcas. O segundo risco envolve a facilitação de colusão ou de conluio entre concorrentes, seja ao nível do fornecedor ou dos distribuidores. Por último, temos também uma preocupação muito específica do direito da União Europeia, que é a das restrições verticais poderem aumentar os obstáculos à integração dos mercados. E este é o tipo de preocupação que nós vimos no caso Constant e Grundig. Quando os produtos têm marcas, como a Comissão sublinha, o branding é suscetível de potenciar os efeitos negativos, uma vez que, existindo concorrência em termos de marcas, as marcas criam um espaço dentro do qual os consumidores têm preferências bem definidas e, por isso, a concorrência entre produtos de marcas diferentes pode levar a uma redução da sua substituibilidade em termos de análise dos consumidores. Os possíveis efeitos positivos sublinhados pela Comissão passam pela resolução de problemas de free riders, o argumento já nosso conhecido, combater comportamentos oportunistas e parasitários, a abertura ou entrada em novos mercados, a resolução de problemas de certificação de qualidade. Um distribuidor pode, por exemplo, certificar a qualidade de um determinado fornecedor que ainda é desconhecido no mercado, a resolução de problemas de incentivos ao investimento, uma situação que nós vimos, por exemplo, no caso de Stergios de Limites, ou também no caso de Pronúpcia. Aqui a questão é incentivos para o investimento na promoção de uma determinada marca ou incentivos na promoção das vendas de um determinado produtor. E por fim temos também a obtenção de ganhos resultantes de economias de escala na distribuição. Por fim,
A parte mais importante das linhas de orientação tem que ver com a categorização de um conjunto de restrições e o seu regime. É isso que encontram na tabela 1 do manual, páginas 622 a 625, e esta é uma lista das principais restrições que são tratadas autonomamente pela Comissão. Restrições de marca única, em que um comprador apenas pode distribuir os produtos de uma determinada marca. Distribuição exclusiva, em que o produtor nomeia um distribuidor exclusivo e lhe atribui um território. Atribuição exclusiva de clientes. Aqui temos uma atribuição exclusiva, mas neste caso segmentada por clientela. A distribuição seletiva, em que, como sabemos, o produtor propõe-se vender apenas aos distribuidores que preencham um conjunto de requisitos qualitativos. Acordos de franquia. Fornecimento exclusivo, em que há uma obrigação de compra exclusiva por parte do distribuidor. Taxas de acesso pagas antecipadamente, que é algo que acontece sobretudo nas grandes superfícies, em que os produtores têm que pagar uma taxa de acesso para poderem aceder às prateleiras do próprio supermercado. Acordos de gestão por categoria, que é algo que também acontece frequentemente nas relações com a grande distribuição, em que as grandes cadeias de distribuição podem atribuir a um produtor a competência para gerir toda a categoria de produtos em causa. Depois as práticas de subordinação, ou de tying ou bundling, e por fim as restrições ao nível dos preços de revenda. E portanto, para compreendermos bem cada tipo de restrições, temos que primeiro que tudo identificar, perante um caso concreto, que tipo de restrições poderá estar em causa e então olhar para os princípios que serão aplicáveis a esse tipo de restrição, seja para efeitos de determinar se elas são ou não restritivas de concorrência, seja para apurar se elas podem ou não beneficiar de uma isenção nos termos do artigo 101, número 3. E pronto, concluímos por aqui esta apresentação por hoje.